Eu cheguei ao cinema um pouco, quase por brincadeira, não é? Era miúdo ainda, estava no início do liceu, de calções ainda. E, e nessa época, a única coisa que testemunhava um pouco da vida das pessoas era o cinema, que não havia televisão, é óbvio, não é? Portanto, o cinema tinha, mesmo o cinema amador, tinha outra presença que tem hoje, não é? Portanto, um bom dia, um antiquário amigo telefonou-me a dizer que tinha uma máquina de filmar que vendia por 100 escudos. Eu fui comprar, pedi à minha mãe os 100 escudos e fui comprar a minha primeira máquina de filmar, que era 9 mm e meio, que é uma coisa que ninguém sabe o que é, não é? É uma película com um buraquinho a meio, não é? Que foi criada pela Pathé, pela Pathé Baby. E comecei a fazer uns filmes, em 9 mm e meio. Comecei, portanto, mas tinha 10 anos de idade, portanto, era mais divertimento de filmar e ver as imagens e montar e revelar e, portanto, era o fascínio da imagem em movimento, de facto, não é? E foi assim que comecei. E esse encontro foi feito na Madeira. Foi feito na Madeira. Fiz mesmo um filme participei num filme de 9 mm e meio, que se projetou no Teatro Municipal, né? Transformou-se o projetor do teatro e não sei o quê e tal, uma série de aventuras. E os atores dobravam-se a si próprios atrás do ecrã. Né? Foi o meu início no cinema, digamos. Né? Eu depois vim para Lisboa, né? Aliás, fui para Braga estudar. Né? E depois vim para Lisboa e a ideia de fazer cinema estava um pouco abandonada. Né? Até que fui para a Faculdade de Medicina e fiz lá um documentário científico que fez algum sucesso na altura. Que era sobre? Como? Que era sobre? Que era uma coisa, uma experiência de anatomia, não é? Quer dizer, que era o início de quando uma senhora tem um tumor no peito, não é? Fazer a análise durante uma só operação, evitar. Portanto, foi feito com o professor Arta, não é? Toda a gente gostou muito disso, e ganhei uma certa, de repente, ganhei uma certa nomeada, não é? Porque veio cá a Portugal o professor Panlevé, que era o mestre mundial do cinema científico, e gostou muito e tal. E eu era um miúdo. Claro. Isso tudo tinha a ver que estava a estudar medicina, gostava de cinema e convidaram-me para Exato. E havia um estudo universitário de cinema experimental que permitiu também, facultou equipamentos e película, portanto, alguns meios. E, entretanto, começa a RTP e é aí que eu entro, que eu ganho o primeiro salário da minha vida. Né? Eu fui contratado como repórter, né? Andava com uma paiar de corda a fazer reportagens para a RTP e fiz operava a câmara. Operava a câmara, era repórter. Sim. Fiz algumas reportagens que correram muito bem. A RTP quis-me contratar, deixar de ser freelancer para ser operador fixo da RTP. E eu finalmente, as condições propostas pela RTP eram excelentes. Eu disse, bem, mas que é primeiro ir aprender tudo. E foi assim que deram uma bolsa do Fundo de Cinema Nacional. Fui para Paris. E enquanto cheguei a Paris, com uma espécie de avidez mesmo, que ainda hoje me deixa cansado de repensar nela. Quer dizer, fiz todos os cursos de cinema possíveis e imaginários que havia em Paris ao mesmo tempo. Não é? E sim. Fiz 3 diplomas, o do IDEC, né? Do Instituto de Estudos Cinematográficos, da Filmologia, e o do Técnicas Audiovisuais da Escola Normal Superior de São Clodo. E, além disso, via 3 filmes por dia na Cinemateca, religiosamente,
com a história de cinema do Jorge Sádolo debaixo do braço para tentar perceber em que é que cada filme era importante e porque é que era importante e a que é que correspondia, né? Portanto, fiz aí uma imersão no cinema e é nessa época que aparece a Nova Vaga. Ainda tenho a oportunidade, dirijo um cineclube universitário da Sorbonne, em que levo lá, e por isso entrei em contato com eles, realizadores que tinham feito os seus primeiros filmes e que não conseguiam exibir, como o Godard, o Truffaut, os Mistões, ainda nem sequer eram os 400 golpes, ainda era a curta-metragem que ele tinha feito. O Renoir, já muito olhado, mas muito divertido e inteligente, a passar alguns filmes dele, né? E aquilo acabar num anfiteatro da Sorbonne, acabava sempre no café da esquina, mais umas horas, né? Portanto, foi uma época muito rica, divertida. Estava longe de imaginar que alguma vez isso tivesse a importância no meu sentir, no meu ver cinema. Sim. Em relação ao cinema novo português e a Nouvelle Vague, qual é que acha que destes dois movimentos foram mais radicais no corte com o velho cinema? Eu penso que o mais radical de longe foi o português. Acho. Porquê? Porque o novo cinema, a Nouvelle Vague francesa, é feito muito à sombra do próprio cinema francês. Quer dizer, ninguém punha um jovem chefe operador a ser o operador de um filme do Truffaut ou do Volcroz. Era a estrutura francesa de cinema que fazia os filmes da Nova Vague, portanto, da Nouvelle Vague. Não é? E em Portugal, por exemplo, quando eu produzo Os Verdes Anos, toda a equipe estava a fazer o seu primeiro filme. E Lisboa não acreditava que saísse dali um filme, não era possível. Como é que íamos ser uns 15, 20, como é que 20 putos, quase sem barba ainda, podiam fazer um filme se nunca tinham estado nem na escola de cinema, e não tinham ninguém para lhes ensinar, estavam a fazer o seu primeiro filme, apenas com as poucas coisas que sabiam, não é? Mas resultou, Os Verdes Anos existia, e é um belíssimo filme de que eu gosto muito, não é? E tinha conhecido o Paulo Rocha também em Paris. Eu conheci o Paulo Rocha, estava no segundo ano do IDEC, quando chegou o primeiro dia de aulas do segundo ano, e dizem-me, há mais um português no primeiro ano. Eu, pô, está ali embaixo, está ali. Eu fui à procura do tal português que estava no primeiro ano, que era o Paulo Rocha. A partir daí andámos muito em conjunto, e o Paulo Rocha chegou a trabalhar no primeiro filme que eu iria fazer, e que depois não... Como realizador. Como realizador. Entretanto, Paulo Rocha, a família do Paulo Rocha, que era uma família, o pai era um velho imigrante do Brasil, da antiga geração, predispôs alguns dinheiros, e eu disse ao Paulo, então faz um filme tu primeiro, não é? Ele disse, teu pai, não sou eu que... E assim foi, fez-se Os Verdes Anos, mas houve uma grande relação direta entre mim e o Paulo Rocha ao fazer-se Os Verdes Anos, inclusive em relação à música. Paulo Rocha, isto é conhecido, porque o Paulo Rocha disse-o também várias vezes, portanto, não queria pôr saxofone, jazz e tal, não é? Eu tive umas discussões amigáveis com o Paulo Rocha. Ele dizia, não me fales na guitarra, não me fales, só ainda cortamos relações, é a única coisa que não estamos de acordo. Eu disse, está bem, mas devias ouvir, pelo menos. E o Paulo Rocha, um bom dia, diz, para que vamos cá fazer um acordo. Eu ouço o Carlos Paredes, mas se eu não gostar, não me falas mais no Carlos Paredes na guitarra. E assim foi. Aí foi o Paulo Rocha que se apaixonou pelo Paredes e pela música do Paredes, e Paredes pelo Paulo Rocha e tal. Portanto, o meu projeto por Paredes a fazer a música dos Verdes Anos foi largamente ultrapassado pelo entusiasmo mútuo dos dois pelo projeto, não é? Sim. E acho que a música ajudou muito, porque dá aos Verdes Anos. Os Verdes Anos é um filme muito sincero, muito sensível mesmo, não é? E a música dá-lhe um lado
sobretudo a música de Paredes, acompanha muito isso. Está ali um voar quase de sentimentos, não é? Que é muito bem dado pela música de Paredes. Também foi aí que o António Cunha Teles introduziu a Isabel Ruth. Foi. Isabel Ruth, é o primeiro filme de Isabel Ruth que eu já conhecia. E o Rui Gomes, que faz de sapateiro. Sim. E começa a juventude, não tinha estudos de cinema, o António depois criam o curso de cinema, não é? O curso do cinema universitário experimental, não é? Exato. E qual é que criou esse curso? Porque achava que, e vindo de Paris com a experiência que tinha, dos estudos, se calhar vinha influenciado e achava que as pessoas cá deviam ter formação. Foi por isso. É preciso um mínimo de formação, de facto, não é? E a conjugação dos dois, do estudo no Estado de Cinema Experimental e das próprias produções que depois fizeram vários filmes, permitiu passar as pessoas de um lado para o outro, não é? Sim. E dar alguma formação, e foi assim que apareceu uma nova geração de técnicos no cinema português. Não é que os antigos técnicos não fossem respeitáveis, mas tinham alguns vícios normais, não é? De pessoas que tinham 20 ou 30 anos de profissão dentro de uma tradição de cinema português que tinha acabado, não é? Porque o cinema português teve, antes do novo cinema português, na época da comédia, teve excelentes técnicos porque era uma atividade rica, não é? Os filmes, e eu descobri isso quando fui administrador da TAB, escolhi os dossiês para ver, os filmes portugueses eram financiados pelo Brasil, não era o Brasil que pagava. Imagino que em 1940 e tal, antes mesmo dos anos 60, fins logo após a guerra, não é? O Brasil, os distribuidores do Brasil chegavam a pôr 500 mil contos da época. Mil contos da época, quantos euros não seria hoje, não é? E financiavam muito o cinema português. Depois, o cinema português deixa de ter audiência no Brasil após a guerra, porque eles passam a importar o cinema americano, passam a ser influenciados pelo cinema americano, mais diretamente. E portanto, essa geração de técnicos que vinha de trás foi-se esboroando, desaparecendo. Os melhores reformaram-se, deixaram de, pelo menos, de ter influência. Ainda apanhei alguns muito bons técnicos que vinham do passado, mas já quase não existiam, não é? Havia um Aquilino Mendes, um João Moreira, havia assim, meia dúzia de nomes, nem sequer, não dava para contar os dedos de uma mão. Não sabia isso não sabia que funcionava através de dinheiros e de apoiados pelo Brasil. É tudo, quer dizer, depois esses filmes eram exibidos lá no Brasil, esses filmes portugueses. Como? Esses filmes portugueses eram exibidos lá no Sim, Brasil, sim, eram quer dizer, exibidos. porque o maior exibidor do Brasil era um português, não é? Que tinha 5 mil cinemas ou qualquer coisa desse género. Que eu ainda conheci, não é? Sim. Mas a cultura brasileira depois afastou-se também a partir do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, afastou-se completamente de Portugal, o teatro também, tudo isso, quer dizer, o Brasil criou de facto uma autonomia e podia-se dizer, um gosto próprio, uma personalidade, afirmou-se. O Brasil explodiu também na área cultural, no bom sentido da palavra. E algum dia imagino que nessa altura que estava a produzir os Verdes Anos e depois mais tarde o Larmino e o Domingo à Tarde do António Macedo, algum dia esses filmes icónicos do cinema português, algum dia imaginava que iam ficar assim para a história? Tinha alguma noção? Para já nunca trabalhei para a história, é evidente, não é? Eu penso que a maior parte das pessoas passam por situações um pouco idênticas à que eu passei. Também não têm
essas coisas é um reconhecimento que vem a posteriori, não é? E a posteriori é que a pessoa se diz que tal acontecimento foi importante, não é? Um bom dia eu fiz em Portugal, um amigo meu espanhol ligou-me a dizer António, tenho um filme para fazer, mas não tenho tempo e não posso ir aí, tu fazes o meu filme e pronto, eu conto contigo, não é? Assim nestes termos, que se chamava Belle Époque e a Belle Époque, que eu fiz praticamente sozinho, juntamente com o realizador e os atores e isso, aqui na Estrada Velha que vai para Vila Franca, não é? Um dia vai aos Oscars e ganha o Oscar, não é? Mas a pessoa também não pensa que pode de repente ganhar um Oscar. Trabalha sempre para melhor, tenta trabalhar, não é? E é assim que eu produzi cerca de 200 filmes, não é? Contados assim. Um dia peguei numa lista dos filmes que tinha produzido, contei-os à linha assim, e ultrapassava os 200, não é? Sim, sim. Pois, porque a sua primeira fase como produtor criou as famosas produções Cunhatel, Exato. não é? Mas, entretanto, houve um segundo momento do cinema novo e aí deveu-se assim também novamente ao Cunhateles, mas aí entrou como realizador e foi aí que fez o Cerco, Exato. em 1970. A certa altura, a dizer a verdade, que o dinheiro tinha-se esgotado, não é? E já não havia mais hipóteses de continuar naquela via, pelo menos por aquele caminho, eu decidi, eu próprio, fazer o meu primeiro filme. Aliás, desde que me aproximei de cinema, que foi para Paris e tal, a minha ambição, digamos, era realizar. O que me divertia era a ideia de poder, ainda hoje, que eu gosto, sei mais reconhecido como produtor, mas o que me deu mais prazer na vida a fazer foi a meia dúzia de filmes que eu realizei. E o Cerco correu lindamente, acertei em cheio na atriz principal, que ainda é considerada como uma das melhores atrizes que passaram no cinema português. E foi muito divertido o Cerco, então foi cheio de peripécias, a resultarem sempre bem, mas As peripécias eu sei que foi buscar o Acácio também, o Acácio de Almeida, aí. É praticamente o primeiro filme do Acácio, né? E foi feito com 20 mm de película já fora de prazo, não é? Até isso ajudou. É daquelas coisas que parece, cada coisa que se põe em cima, que devia ser negativa, não é? Acaba por ser positiva. A película, que ela era uma película que tinha já uns anos a mais, tinha o prazo ultrapassado, deu uma fotografia de Lisboa menos contrastada, menos dura, porque o sol de Lisboa, por vezes, em película, dá um contraste um pouco excessivo, não é? E essa película exatamente deu uma fotografia muito bonita feita pelo Acácio, não é? Depois ninguém queria exibir o filme, e eu levo o filme para a França porque queria tentar vendê-lo ao Canadá, porque eu conhecia pessoas no Canadá. Entretanto, o diretor da Semana da Crítica vê o filme e é selecionado para Cannes, né? E faz um imenso sucesso. Ela põe a capa e várias páginas com a Maria Cabral, imprensa internacional. Exato. Né? E, portanto, o filme estreia praticamente em toda a Europa, depois de Paris estreia em Roma. E obteve muitos prémios também. Como? Obteve muitos prémios. Sim, sim. Melhor atriz, melhor fotografia. E melhor filme. E em Portugal exibiu durante 3 meses seguidos, com a casa cheia, pela primeira matiné, segunda matiné e noite. Todos os dias, não é? Durante 3 meses. E fez, portanto, foi o primeiro filme do novo cinema português, digamos, que o público aceitou e que foi ver,
e que senti curiosidade para ver, não é que se fosse melhor que os outros, não estou a dizer isso, nem sequer pretendo isso, mas foi aquele que os artigos e a publicidade indireta aparecida com o filme, até o facto que ele teve, o acolhimento que teve em Cannes, e ele depois estava lá com uma bolsa de estudo, não é? Disse, só volto para Lisboa quando acabar a bolsa de estudo, que era depois do verão. Antes de ir ao verão todo, não é? Depois estreiei aqui o filme em outubro e o filme correu lindamente, não é? Aliás, essa segunda bolsa de estudo, depois de ter feito o cerco, estava perfeitamente desesperado. Antes do filme ter começado a funcionar nos meios internacionais, pedi uma bolsa ao Gulbenkian e tem uma certa piada, porque eu pedi uma bolsa ao Gulbenkian, fiz uma carta ao Exército Perdigão a pedir a bolsa, em que eu dizia que precisava de uma bolsa para Paris refletir. Né? E os meus amigos diziam, mas tu és doido, eles não dão bolsas para ninguém ir pensar, só dão bolsas para as pessoas irem aprender coisas em estágios chatos e tal. Eu disse, mas eu já não estou em altura da minha vida de querer mentir para... Eu quero ir para Paris ver filmes Mas e acabou recebi, por ter essa bolsa. e recebi uma carta do Exército Perdigão simpaticíssima, que nunca é das coisas que eu guardo uma recordação, em que ele dizia, analisámos o seu dossiê e eu decidi lhe atribuir uma bolsa e depois abria aspas e dizia, para ir refletir para Paris, chavás. Uma coisa única, não é? Isso é um privilégio. Era um grande senhor. Pouco a seguir ao cerco, em 72 o Cunhatel junta-se ao Centro Português de Cinema, que já tinha sido criado, que este ano faz 50 anos do CPC, que foi criado em 69. Porquê é que o António Cunhatel só entrou nessa fase para o CPC? Porque não mais tarde? Ou porque não mais cedo? Agora fui eu que me enganei. Porque eu fiz o cerco e o Centro Português de Cinema é feito quando há crise, digamos, que eu já não, como produtor, já não tinha mais para estar a produzir mais filmes como tinha feito até aí, não é? E os realizadores, percebo perfeitamente, quiseram tomar nas mãos os seus destinos, portanto, e fazer os seus filmes. Até porque, na altura, eles diziam-se que se os filmes não tinham maior sucesso mundial, nem mercado e tal, isso também era uma responsabilidade do produtor. Eu não acho que tenha sido, o tempo dá-me razão a mim, mas, portanto, houve um certo frio, digamos, entre mim e os realizadores. Não cortei relações com ninguém, nem houve crises, nem insultos, nem nada, mas houve uma certa pausa com algumas dúvidas. Não é? Eu pedi ao Gulbenkian no financiamento para fazer um filme e o João Bernardo da Costa, não é? Que era uma decisão assestada de gestão. A Gulbenkian só dará dinheiro para o Centro Português de Cinema, que não vai começar a dar dinheiro para várias capelinhas. Portanto, António, tu fazes a tua candidatura ao Centro Português de Cinema e, se for preciso, a Fundação reforça a dotação de maneira que o Centro Português de Cinema possa produzir um filme desde já contigo, não é? Porque se acabas de ser o cerco, portanto, bem mereces, não é? Mas eu farei tudo para que tu entres para que seja, o teu próximo filme seja feito com o Centro Português de Cinema. Foi assim que eu fui para o Centro Português de Cinema e fiz o meu segundo filme com o Centro Português de Cinema, que é um filme que eu gosto muito, que foi muito pouco
considerado na altura. Hoje há muita gente que o recupera. Eu, pessoalmente, é o filme que gosto mais, que se chama Meus Amigos, e que eu penso, é um pedaço pretencioso o que vou dizer, mas é talvez o primeiro filme que se poderia intitular de modernista em Portugal, e que reinventa, de facto, uma escrita, não é? E uma maneira de contar, não é? Eu não penso que se possa falar de improvisação. O que há é uma outra liberdade, talvez, quer dizer, uma maneira de articular os atores entre si. Sabia-se perfeitamente, havia um guião, sabia-se perfeitamente para onde descia, não é? Mas havia, de facto, regras diferentes daquelas que são comuns no cinema. E essa liberdade, pode-me explicar um pouco em que é que consistia a liberdade na realização desse filme, quando realizou? A liberdade é dirigir atores mais pela motivação que pelo controle das atitudes, não é? Há algo de caçavetes lá dentro, não é? Mas eu acho que não se chega sequer a notar. É mais termos uma filosofia comum, não é? E tem aquele fim soberbo que há atriz a dizer, mas isto faz parte do filme, mas isto faz parte do filme. Portanto, Também foi o Acácio que fez consigo. Como? Também foi o Acácio de Almeida Sim, que fez sim, consigo. sim. O Acácio fez todos os meus filmes, até o Kiss-Me. Kiss-Me, ele não... E depois há essa história dos meus amigos no final, não é? Que acho que não sabiam bem se estava a filmar, se estava a rodar, se não estava... A atriz pensava que não se estava a filmar. Portanto, a explosão dela é sincera, não é? Justificada até, não é? Mas o Acácio fechou-me o olho, eu fechei-lhe o olho e ele disparou. Sim, e como era uma câmara insonorizada, não é? A imagem ficou lá. Também, entretanto, no final do PREC, assume a direção do IPC. Sim. E da Tobis. Também, Exato. as duas coisas. Quero-me falar um pouco do IPC e da Tobis, como é que foi essa altura da sua vida? Eu, aliás, há algumas atividades paralelas minhas fora da realização da produção que me divertiram muito e que eu fui-lhes com muito entusiasmo e com sucesso, né? Como já começo a estar longe da atividade, já me posso fazer o meu próprio autobiologia. Acabei 36 filmes dos 40 parados, né? E quando eu cheguei ao IPC, tinham acabado os produtores, não é? Eu disse ao David Mourão Ferreira, que era o secretário de Estado, que sem produtores não havia cinema, nunca houve em parte nenhuma, não é? Portanto, porque o produtor é aquele que, sendo depositário dos financiamentos, não é? Vai fazer que a máquina funcione e que as coisas avancem, não é? E assim foi, eu andei a inventar produtores, não é? Entre os quais o Paulo Branco, não é? De quem tenho conseguido ficar amigo, não é? E... Quer dizer, se o António não tivesse entrado para o IPC naquela altura, se calhar o rumo da história do cinema português não tinha sido a mesma coisa. Não. Antes fiz isso com... E depois também já estava na Tobis e continuei, reformulei a Tobis completamente, não é? Quando cheguei à Tobis dizia-se que o melhor cliente da Tobis era a Tobis. Porquê? Porque havia tanto trabalho que ia para o lixo, porque não ficava bom e porque tinha defeitos, não é? E, portanto, reequipou-se e criaram-se novas estruturas e a Tobis passou a ser um laboratório muito eficiente e a fazer um excelente trabalho, ao ponto de ser considerado o melhor pequeno laboratório da Europa, não é? É o acaso, a vida levou para o IPC, mais uma vez dedicou-se e salvou os filmes dos realizadores que estavam inacabados.
mas depois só mais tarde é que pega outra vez como realizador. Mas Não, eu fui fazendo filmes ao longo da minha vida, não é? Quando ainda há dias me perguntavam se eu estava, se isto era um comeback, eu estava a querer fazer um filme agora, não. Eu cada 10 anos tenho feito um filme, digamos, e interessa-me mais. Eu nunca me considerei, nem me considero um realizador técnico, não é? Embora saiba muito, muito técnica, não é? Até fui obrigado, mesmo em áreas em que não eram de todo necessárias para um realizador, mas quando eu dirigia Tobas, não é? Quando fui presidente da Tobas, tinha que saber um pouco de tudo para poder tomar as decisões certas, não é? Portanto, eu considero mais um realizador-autor, propriamente um realizador técnico que faça. Há realizadores que sentem necessidade de fazer um filme por ano ou 2 filmes por ano e contar. Não, eu tenho feito em média um filme cada 10 anos, né? E sinto-me feliz. Gosto de fazer um filme quando o que se passou na vida e a experiência do viver, né, tem marcas em mim que dá para dizer de outra maneira aquilo que tenho a dizer, não é? sim, Não é? li uma frase sua numa entrevista em que diz que para realizar é preciso viver. Exato. Mas fez um documentário que eu não conheço, que é um documentário ficcionado, que é o Agarrados à Rocha, Exato. de 2010. O que isso me eu conheço, a ficção. Este o Agarrados à Rocha, o que é que trata este É documentário? uma pequena fábula, não é? Sim, mas é sobre... É uma pequena fábula que se passa no Cabo da Roca. Um pescador que vai todos os dias para o mar pescar e depois, quando volta para a terra, tem lá em terra que tem um pequeno barquinho, que pesca sozinho. Tem um burro amarrado, põe-se a cavalo do burro, sobe a montanha para vender o peixe que pescou, não é? Um dia adoece e para poder se tratar, vende o burro, complica a vida porque tem que passar a subir o Cabo da Roca a pé, sem o burro para levar. Portanto, se põe uma placa e vende o barco. E, quer dizer, a desgraça vai quem soube a desgraça, não é? O argumento foi seu. Foi tirado de uma velha história que um pescador me contou, não é? Pescador de percebes. Mas eu agora quase que diria que também, se calhar, memórias que tinha da E Madeira, agarrados à não é? rocha era porque era um pescador de percebes, e os percebes Sim. agarrados, resistem agarrando-se à rocha. Não é? Sim. E talvez porque também tenha memórias da Madeira, não é? Da sua... Não, foi Não, mais não já daqui, foi daqui. Algo que foi muito importante na minha vida e que nós não chegamos a... Foi a distribuição. Pois falta essa... Eu distribuí muitos filmes, umas centenas de filmes. E só distribuí filmes que gostava. Quando eu comecei a distribuir filmes, começou com a história do cerco, porque eu quis vender o cerco para a União Soviética e disseram que a Rússia, a União Soviética, não podia comprar o cerco porque havia uma guerra em África, não é? E que era dar dinheiro para Portugal comprar armas, não é? E eu perguntei, eu disse, quanto muito podemos fazer uma troca? Disse, eu propus trocar o cerco com o Ivano Terrível, não é? As 3 partes. E comecei a minha distribuição com o Ivano Terrível e dizendo que eu só distribuiria filmes de que eu gostava muito e não porque pudessem fazer grandes sucessos de militar, porque isso, aliás, o dinheiro, ao invés de que por vezes me querem atribuir, não tem importância nenhuma na minha vida. Então, acho que é a coisa mais estúpida que há é as pessoas trabalharem para acumular dinheiro. Não é? Pois é.
Mas é necessário para... Às vezes é necessário para comprar os limões, mas o que é preciso é gostar daquilo que se faz e fazê-lo bem e ter a satisfação do tempo gasto, não é? Claro. A fazer aquilo que amamos, não é? Sim. E, portanto, distribui filmes muito bonitos, que ainda hoje me orgulho, de que eu gosto muito, não é? Distribui alguns filmes do Renoir, do Oshima, do Tanner, distribui alguns filmes panfletários na minha época de PREC, não é? Foram exibidos no cinema universal. Trouxe o Coração de Pontinquim debaixo do braço para Portugal, não é? E honro-me muito, penso que a coisa mais importante que eu fiz nessa época não é só os filmes que eu trouxe, mas foi ter acabado com a censura, não é? Não queriam deixar passar Pois, pode-me contar essa história. não queriam deixar passar o Jaime do António Reis, e organizou-se aqui no sindicato um grupo para ir ocupar a censura, foi-se ocupar a censura e eu fui negociar à Junta de Salvação Nacional o acabar da censura. Eu costumo dizer que o ato mais criativo que eu tive foi nesse dia, porque o oficial, que era muito simpático, disse: António, e como já me conhecia, dizia: mas não se pode acabar com a censura, depois as criancinhas vão para o cinema e veem filmes pornográficos e próprios. Mas pode-se pelo menos acabar com a censura para os adultos. E o oficial diz: você tem toda a razão, venho ao cabo com a máquina de escrever daquelas antigas e tal. E ele depois disse: em nome da Junta de Salvação Nacional, fica decretado que a partir de hoje os filmes destinados a espetáculos para adultos não precisam de qualquer controle administrativo previamente. E foi assim. E deu-me o papel para fazer circular pela cidade. Portanto, foi das coisas que me deu uma infinita satisfação. Não é? Até porque tinha passado nessa distribuidora que se chamava o Animatógrafo, não é? Sim, tinha passado uns anos a lutar com problemas de censura e a fazer apelos para... Portanto, foi... E à saída ele pergunta-me: então, agora quando é que estreia o Coração de Pontinquim? Já queria ver o filme. E eu respondi-lhe amanhã. Ele ficou parvo. Porque eu já tinha cá o filme, não é? Portanto, estreou no dia a seguir no Império, não é? Eu tenho aqui uma questão que era, no fundo, era passados mais de 50 anos que se iniciou na aventura, que é o cinema, e fazendo agora uma retrospectiva da sua carreira, consegue-me dizer se acha que cumpriu os seus sonhos como produtor e cineasta? Isso de cumprir sonhos, não é? É um pedaço complicado, não é? Mas não lamento nada do que fiz e tenho a maior satisfação de algumas iniciativas que nem sequer eram iniciativas calculadas, eram aventuras, não é? Em que eu estive metido, não é? E que resultaram e que de alguma maneira ajudaram a dar ao país um outro cinema. Penso que de alguma maneira contribui para ser reinventado o cinema em Portugal. E é evidente que há inúmeras outras pessoas, em particular realizadores e jovens e tal, que fizeram a sua parte do caminho, não é? Mas eu tive naquele início, de 1962, e ao longo da minha vida, destes 50 anos, não é? Tive em várias áreas, não é? Intervenções que felizmente tiveram um fim feliz e que foram significativas. E esteve no sítio certo à hora certa. Como? Esteve no sítio certo à hora Hora certa. certa, várias vezes. É isso que Ao longo destes anos todos. é isso que me, de alguma maneira,
eu não digo que me espante, mas... Tem orgulho. Como? Tem orgulho, Tem. orgulho. É óbvio, não é? Ah. E sente saudades? Sinto. Sinto saudades de... Sinto saudades da guerra, digamos, das várias guerras a que tive metido, até porque já não estou em idade de poder começar uma nova guerra em que há várias coisas que eu não faria, como estão a ser feitas, não é? Mas já é um pouco tarde. Os destinos, e bem, já tem que ser da geração que vai viver os resultados dessas iniciativas. Mas ainda se sente com vontade de filmar e com... Sim, tenho um projeto. Tenho andado a lutar com o ICA para ser financiado, como qualquer outro realizador. Uma ficção? Ficção. Fiz uma adaptação com um adaptador, com um argumentista, da Confissão de Lúcio, do Marçal Carneiro, que gostava de fazer. É um projeto... E ainda está a tempo de o fazer. Bom, penso que sim. Espero que sim. Sim. O limite para um cineasta em Portugal são os 106 anos, não é? Evidente. E limite recorde em todo o mundo. Portanto... O meu querido Manuel de Oliveira está aqui para explicar ainda às pessoas que podem continuar a fazer filmes até os 106 anos, não é? Portanto, ainda tenho 20 anos pela frente, não é? Para afirmar a minha juventude. Obrigada.